Após ter feito a configuração do VS Code, algumas pessoas têm me perguntado a respeito de um erro, que é esse erro aqui que eu vou deixar na tela. Então, se você está sofrendo com esse erro, assista esse vídeo até o final que eu vou trazer algumas possíveis soluções para que você não se depare com esse problema na hora de compilar os seus códigos-fonte. Fala pessoal, Léo aqui de novo, sejam bem-vindos ao canal Include. Então, vamos direto aqui para nossa tela, a gente vai mexer um pouquinho no VS Code e também nas configurações do Proteus. Então a gente vai ver as possíveis soluções que a gente tem para corrigir esse problema aqui. Basicamente, esse compile error 300 falha ao abrir o repositório, traduzindo aqui do inglês, né? Ele é referente à falta de acesso exclusivo ao seu repositório. Então, toda vez que você vai compilar algum código-fonte, aplicar alguma patch, você vai precisar do acesso exclusivo, obrigatoriamente para que você consiga compilar o seu código lá. Então, vamos para as possíveis soluções. No caso aqui, eu estou com um ambiente onde só eu estou conectado nele, mas eu estou com a porta multiprotocolo habilitada. Então, se eu tentar compilar algum código-fonte, ele vai falar que eu estou sem acesso exclusivo ao meu repositório. Percebam que aqui eu estou conectado na minha base, num ambiente chamado Environment. E eu estou sem acesso exclusivo a ele. Como que eu vejo isso? Eu vou acessar aqui o meu Web Monitor, no ambiente Environment também, que é o mesmo que a gente está conectado lá no VS Code. E acessando aqui, observe, existe uma conexão, mesmo que eu não esteja acessando o sistema diretamente, nem nenhuma outra pessoa, a gente tem aqui sim uma conexão, que é esse LS Pulse, né? Ele identifica como se fosse um usuário conectado ali e está conectado no nosso ambiente environment, ou seja, é o mesmo ambiente que eu estou tentando compilar o meu código-fonte. Ou seja, eu não estou com acesso exclusivo, tem alguma coisa conectada aqui. Esse LS Pulse, ele é referente à porta multiprotocolo. Então, se você acessar o seu appserver.ini, se você estiver com a porta multiprotocolo habilitada, aquela conexão vai acontecer automaticamente. E aqui, na minha seção General, eu tenho aqui essa chave App Environment, apontando para o meu environment, que é o nome do ambiente que eu estou utilizando. Então, se você tiver essa chave declarada aqui no seu appserver.ini, apontando para um ambiente específico, ele vai fazer essa conexãozinha LS Pulse nesse ambiente que você colocou aqui. É a configuração da porta multiprotocolo. Está conectada nesse ambiente. O que eu posso fazer aqui para compilar? Eu posso simplesmente derrubar essa conexão aqui, que é o que eu vou fazer aqui para exemplo, tá? Vou dar um desconectar nela. Então, vindo aqui no meu VS Code, eu consigo dar um Ctrl F9 no meu código e fazer a compilação dele. Ok, compilou com sucesso. Então, a gente derrubou uma conexão aqui. Isso daqui não é o ideal, porque se você estiver num ambiente de produção, você não vai ficar derrubando conexões ali. Isso não é muito legal. Uma outra opção que você tem seria de você desabilitar a porta multiprotocolo para compilar naquele ambiente. No caso, qual que seria essa opção? Seria você remover essa linha aqui, né, do App Environment. Você pode remover ou colocar um ponto e vírgula aqui no começo para comentar a linha. Isso daqui teria o mesmo efeito. Você vai precisar reiniciar o seu ambiente, né? Então, eu vou até simular aqui, eu vou fechar esse meu app server e vou abrir ele novamente. E aí você vai observar que aquela conexão ela não vai acontecer. Então vamos voltar aqui para o nosso Web Monitor. Ele deu erro aqui porque eu derrubei o meu app server. Então vou logar aqui novamente no meu Web Monitor, no nosso ambiente Environment. E agora que acessou o nosso Web Monitor, você pode ver que não tem aqui aquela conexão LS Pulse, porque nós desabilitamos a porta multiprotocolo. Então, não aparece nenhuma conexão lá, então, logicamente, você vai conseguir compilar normalmente, vou até compilar aqui de novo, e você está com acesso exclusivo e a compilação vai acontecer normalmente aqui. Compilado com sucesso. Vamos agora para uma outra possível solução, tá? Eu vou fechar aqui novamente o meu app server, vou voltar à porta multiprotocolo aqui. Então, voltamos com aquela configuração onde a conexão LS Pulse acontece de forma automática. O que a gente pode fazer aqui para conseguir compilar neste ambiente environment? Aqui na seção General mesmo, você pode adicionar aqui uma chave chamada build, kill
users. E aqui você vai colocar igual a 1. Ou seja, vou até consultar aqui a documentação, build queue users. Vou compilar e colar aqui para não ter erro de digitação, tá? E colocando como 1, a gente habilitou aqui um mecanismo que quando a gente compila, ele derruba as conexões que estão ativas dentro do app server. Então, se eu tiver alguma conexão no meu app server, assim que eu der o comando lá no VS Code para compilar, ele derruba as conexões que estão ativas naquele app server. Então, vamos simular isso, tá? Eu vou subir novamente o meu app server, deixa eu só salvar aqui. Vou subir o meu app server, vou acessar agora o nosso Web Monitor novamente. E estamos aqui novamente com a conexão LS Pulse. Se eu compilar agora, eu vou voltar aqui para o VS Code, vou dar um comando de compilar. E o que dava o erro 300 antes, agora não vai acontecer. A gente vai conseguir compilar ele normalmente. Compilado com sucesso. Só que quando a gente volta para o nosso Web Monitor, a conexão caiu, ou seja, ele derrubou tanto aquele LS Pulse, aquela conexão que tinha lá, e derrubou também a conexão que eu tinha no Web Monitor, porque estava conectado no mesmo app server, no mesmo ambiente, ou seja, ele derruba todas as conexões. Então aqui fica um ponto de atenção. O Build Queue Users, eu recomendo que você não utilize, principalmente se for no ambiente de produção, porque ele vai derrubar a conexão de usuários que estão conectados dentro do seu app server, e isso não é legal. Se você estiver utilizando também uma base de teste que é compartilhada com outros analistas, com outras pessoas, também não é legal utilizar o Build Queue Users, porque ele vai derrubar a conexão das pessoas que estão trabalhando naquela base de teste. Então, só utilize esse cara aqui se você tem certeza que você está numa base que só você utiliza e você não quer ter ali o trabalho de ter que ficar derrubando o usuário, reiniciando o serviço. Então, só utilize esse cara aqui realmente numa situação em que você sabe que você não vai prejudicar outras pessoas que estejam trabalhando ali no seu app server, dentro do seu Proteus, tá bom? E agora vamos para uma outra possível solução, que é a que eu utilizo, que é a que me agrada mais, que é a de criar um ambiente exclusivo para que você possa trabalhar nele. Então só vai estar você nesse ambiente, então você vai conseguir compilar os seus códigos, aplicar patches sem problema nenhum. Como que a gente faz isso, tá? Vou fechar aqui novamente o meu app server e vou abrir o meu arquivo appserver.ini. Nós vamos lá no começo dele e percebo aqui que eu já tenho até um segundo ambiente configurado, mas eu vou configurar aqui um com vocês. É bastante simples fazer essa configuração. Você pode simplesmente copiar o ambiente. Eu vou copiar do environment, que era o ambiente que a gente estava utilizando, e vou colar ele aqui embaixo. Aqui na seção Environment, que é o nome do meu ambiente, você pode colocar o nome que você quiser. Então eu vou chamar aqui de compilar, só para a gente diferenciar, tá? E aqui a gente vai precisar mudar duas linhas, que é o source path, que é onde está o RPO padrão, o TTTM120. A gente já vai ver isso daqui dentro do nosso Windows. Então aqui, nessa pasta, eu vou colocar um barra e vou colocar uma pasta aqui chamada compilar. E a gente também precisa mudar o RPO custom. Aqui ele aponta para o arquivo custom.rpo, então eu vou colocar aqui também a pasta compilar, dessa forma aqui. Você pode apontar para outra pasta que seja melhor aí para você. Então vou utilizar isso daqui só como um exemplo. Agora eu vou aqui no meu Windows, você vai lá na sua pasta onde estão os seus RPOs. No caso, eu vou ter que abrir a pasta, exatamente a pasta que eu apontei aqui, né? Então, como eu não tenho, eu vou criar aqui uma pasta chamada compilar. Então, perceba que se eu acessar essa pasta, o caminho que está aqui no Windows é o mesmo caminho que está aqui no meu source path. E no RPO Custom, a mesma coisa. A diferença aqui é que no Custom, ele aponta o nome do arquivo. Tá? Então, eu mantive com o nome padrão de Custom RPO. E agora o que precisa fazer aqui? O meu RPO Environment é esse daqui. Então eu vou copiar ele e vou colar ele dentro da minha pasta compilar, que foi a pasta que a gente criou com o repositório. Então agora sim, eu tenho um repositório exclusivo aqui. Eu vou subir novamente o meu app server e a gente já tem ali o nosso repositório configurado. Agora aqui no VS Code, a gente precisa fazer o apontamento para esse repositório para que eu consiga compilar.
Um outro detalhe importante, né, que eu acabei esquecendo de fazer aqui, é tirar aqui o build queue users para que a gente consiga simular. Vou reiniciar aqui o meu app server novamente, porque eu esqueci dessa chave. Subimos o app server, agora vou compilar aqui novamente no meu ambiente environment mesmo para simular o erro. Ctrl F9 e deu a falha, né, o erro que a gente trouxe ali inicialmente. Então eu vou configurar agora no VS Code um novo ambiente para que eu consiga compilar. Eu vou clicar aqui nesta engrenagem, configure server view, e ele vai abrir esse arquivo aqui, ó, servers.json. Como que eu configuro o outro ambiente? Se você descer aqui um pouquinho, você vai ver que existe aqui, ó, environments, e existem os dois ambientes que eu tenho configurado aqui, que é o environment, onde a gente está conectado no momento, e o ambiente de treinamento, que era um ambiente que eu já tinha. Então aqui, depois da vírgula, eu vou dar um enter, vou abrir aspas duplas, tem que ser aspas duplas, e vou colocar aqui o nome compilar, que é o nome do ambiente que eu coloquei lá. Além deste environments aqui, você vai precisar procurar um segundo environments. Existe em outra parte aqui do arquivo, aqui em configurations, tem aqui, ó, environment, eu vou adicionar da mesma forma que eu fiz da outra vez, e vou colocar aqui o ambiente compilar. Então assim que eu salvar, o ambiente compilar vai aparecer aqui. O que eu faço agora? Desconecto do meu servidor e conecto nele novamente. E dessa vez eu vou selecionar o ambiente compilar. Ele pede usuário e senha. Perfeito. Estamos conectados aqui no nosso ambiente. Vou fechar aqui os servers de JSON. Vou conectar agora aqui no nosso Web Monitor, só para você visualizar como que estão as conexões. E nós temos aqui o LS Pulse conectado no environment. Só que quando eu compilar agora, vou dar um Ctrl F9 aqui, ele vai compilar normalmente, porém no nosso ambiente compilar, que é um ambiente separado onde só tem eu trabalhando nele. Então assim eu consigo garantir que eu tenho acesso exclusivo a esse ambiente. Porém, como é um ambiente meu, ele não vai refletir isso para os outros usuários. Quando você precisar refletir essa configuração, esse repositório com o código-fonte que você compilou, você vai ter que, de alguma forma, ter o acesso exclusivo ao seu repositório principal, que no meu caso aqui é o environment, e aí quando você tiver acesso exclusivo, aí sim você vai conseguir copiar o arquivo da pasta compilar para a sua pasta onde está o seu ambiente normal. Então aqui eu trouxe 3 possibilidades de você conseguir acesso exclusivo ao seu repositório para compilar os seus códigos-fonte. Todos eles têm os seus prós e contras, então cabe a você, analista, entender qual que é o melhor cenário para você, qual que faz mais sentido para o seu caso. Então, pessoal, não se esqueça aí, se esse vídeo agregou alguma coisa para você, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreva aí no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Pessoal, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final, valeu e até a próxima.